Olá, meus alunos. Vamos lá para a nossa videoaula, ok? Hoje vamos trabalhar a história. Peguem o livro de vocês, tá? Coloquem lá na página 58. Lá na página 58, escrevam a data de hoje, tá? Lá vocês vão encontrar o assunto, os primeiros habitantes do Brasil, tá? Então, nós vamos fazer um estudo agora sobre esse assunto. Tenham atenção, ok? E acompanhe a aula. Então, aqui, o que nós vamos abordar aqui nesse assunto, tá? Chegada dos portugueses, modo de vida dos indígenas, tá? Os grupos indígenas, a organização social dos índios, ok? Então, aí são os tópicos, né, que nós vamos o quê? Estudar agora, que nós vamos abordar, tá? Nesse assunto. A chegada dos portugueses ao Brasil. Vamos fazer essa pequena leitura. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu na tarde de 22 de abril de 1500, quando a esquadra de 10 naus, tá? Que são os navios grandes, né? Aquelas embarcações grandes, 3 caravelas e cerca de 1.200 homens, comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, atinge o litoral sul da Bahia, na região da atual cidade de Porto Seguro. Tá, crianças? Então, a chegada dos portugueses nada mais é do que foi um processo, né, daquelas grandes navegações que existiam. Então, aí deu início da presença contínua dos portugueses. Então, eles vieram frequentemente, começaram a vir frequentemente para o Brasil, tá? Iniciou a partir daí a colonização, ok? A partir daí eles começaram a fazer a sua colonização, tá? E só tinham tomado essas medidas efetivas na colonização a partir do ano de 1530, tá? Então aí os portugueses, né, começaram o quê? A fazer a colonização aqui para que também que não tivesse o que a invasão, né? Os invasores também poderiam vir também querer as terras, né? Olha só, então aqui nós temos a imagem dos portugueses chegando ao Brasil, né? Tá? E os índios aqui não entendendo direito o que estava acontecendo, tá? Então aqui iniciou o movimento de colonização no Brasil, tá? Como os índios viviam? Olha só, crianças, viviam basicamente da caça, da pesca, da agricultura. Tinham um contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios, as árvores, os animais, ervas e plantas eram de extrema importância para a vida destes índios. Por isso, os índios respeitavam muito a natureza. Então, ali, tá? O meio deles, né, dos índios, era praticamente o que? A sobrevivência da natureza. Então, eles respeitavam muito a natureza, tá? Eles não agrediam a natureza para que a natureza, como hoje em dia, né, nós temos desmatamento, as queimadas, eles só retiravam aquilo que precisavam, tá? Então, se era para caçar, eles só caçavam aquilo que precisavam. Tá? Eles não tinham desrespeito com a natureza. Aqui, olha, a agricultura, né, que eles sobreviviam, da pesca, da caça. Então, aí os índios tinham a vida deles praticamente que dos recursos vindos da natureza, tá? Os 4 grupos indígenas que existiam que eram etnolinguísticos, tá? Então, os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos tamoios, guarani, tupiniquim, tabajara e etc. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. Estes foram os primeiros índios a terem contato
com os portugueses que aqui chegaram, tá? Então, o Tupi foi a primeira tribo, né, que teve contato assim imediato com os portugueses, tá? E nas caravelas, gente, veio uma pessoa chamada Pero Vaz de Caminha, tá? Então ele escrevia tudo o que ele via, tá? Então quando ele viu os índios, ele começou o quê? A escrever o jeito deles, a cor, tá? Que eles andavam nus, que eles tinham a cor parda, tá? Que eles tinham a linguagem diferente, tá? Então, o que foi escrito foi repassado para o rei, ok? Então, todos os grupos acima possuíam uma cultura e língua em comum, por isso que se chama etnolinguístico, tá? Porque esses grupos, eles tinham a língua, né, a fala em comum e a cultura também deles eram parecidas, tá? Mas também existiam outras tribos que tinham a sua língua, né, e a sua cultura diferente desses outros grupos que eu citei em cima, tá ok? Vamos agora falar sobre a organização social indígena, tá? Como é que os indígenas se organizavam, tá? Então, aqui vamos começar a falar sobre a religião, tá, crianças? Então, a religião, ela era baseada, crianças, nessa época, né? Era baseada na crença em que o espírito, na crença dos espíritos dos antepassados dos indígenas, tá? Então eles acreditavam em várias coisas que eram da natureza, tá? Então aí, a religião deles, né, é politeísta. O que significa? Que acreditavam em vários deuses como? Olha só os deuses que eles acreditavam, né? Eles acreditavam nos fenômenos da natureza. Então, o raio e o trovão eram chamavam ele de Tupã. O sol, Guaraci, a lua, Jaci. Então, aí era o modo religioso dos indígenas, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, trouxeram o quê? Trouxeram a religião católica, né? Então, os portugueses achavam estranho esse tipo de religião dos indígenas, né? Então, o que eles fizeram? Os portugueses introduziram nos indígenas, tá, a religião católica. Então, a partir daí, na chegada dos portugueses, né, começaram a quê? A fazer estudos com os indígenas, tá? Os jesuítas, padres jesuítas vieram para ensinar, tá, a religião católica para os indígenas, porque os portugueses não acreditavam, tá, nesse tipo de crença dos indígenas. Então, aqui, o chefe religioso é o pajé ou xamã, tá? Então, dentro da tribo, ele era o curandeiro, tá? Ele era uma espécie de médico. Então, na religiosidade deles, o pajé, ele era o centro, tá? Do quê? De cura, tá? Ele era chamado de pajé ou xamã. Aqui também nós vamos ter o quê? O chefe da aldeia, que é o cacique ou murubixaba, tá? Não vão se confundir aí, tá? O chefe da tribo é o cacique, ele era o líder da tribo, tá? E o curandeiro, né, que era o chefe religioso, se chama pajé, ok? Então, aí uma imagem, né, para você diferenciar do pajé com o líder, né? Que é o chefe da aldeia, que era o cacique, que é o cacique ou morubixaba, ok? Continuando. Divisão de tarefas. Olha só, crianças, daqui vamos saber como era dividido em uma aldeia, em uma tribo, como era dividido as tarefas entre homens, mulheres, crianças, tá? Vamos fazer a leitura. Homem adulto são responsáveis pela caça de animais selvagens. Suas brincadeiras são destinadas ao aprendizado prático das tarefas que deverão assumir quando adultos.
tá? Então, aqui, o menino, né, a criança, tá? As brincadeiras das crianças, né, que eram chamadas de curumins, era o quê? Era fabricar arco, fabricar lança, tá? Então, eles achavam aquilo uma brincadeira, mas, na verdade, já estavam introduzindo eles para quando eles tiverem maioridade, né, forem adultos, né, já saberem a prática, né, da divisão. Como é que o homem indígena, como é que ele vive lá no meio indígena, um homem adulto, né? Então, a partir das brincadeiras que as crianças, que os adultos, né, faziam com as crianças, com os curumins, a fabricar arco, a fabricar flecha, a caçar pequenos animais, eles achavam divertido, mas ali já era o quê? Já era seguindo no rumo, né, de um adulto já, tá? Para que quando ele crescesse, já soubesse já como viver em uma tribo, né? Quais eram as regras, né? Para ele conviver, tá? Então, eles fabricavam esses instrumentos musicais, ok? Faziam canoas, tá? Então, e as mulheres, tá? As mulheres, o trabalho delas faziam redes, esteiras, fabricam potes, tá? Bacias, panelas, tudo feito de cerâmica, tá? E cuidam da alimentação. O trabalho na tribo é realizado por todos, tá? Porém, possui a divisão por sexo e idade, tá? Então, cada sexo feminino e masculino tinha sua obrigação, tá? Então, as crianças faziam que as brincadeiras, mas no intuito já que, gente, quando forem adultos, já iriam saber como caçar, como pescar, não é? Então, vamos lá. Então, aqui, muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, tá? Como a gripe, o sarampo e a varíola, tá? Outros se tornaram escravos dos portugueses e morriam por trabalhar em atividades forçadas, tá, gente? Então, aí vocês estão vendo uma imagem em que, na época em que os portugueses, né, descobriram aí o pau-brasil, tá? Então, quando eles descobriram o pau-brasil, eles fizeram com que os indígenas cortassem, carregassem e levassem as toras, né, das madeiras, das árvores, para as caravelas. Então, aí já começou a existir um trabalho escravo dos indígenas, além também daqueles que eram contra isso, né? Alguns índios eram contra e acabavam sendo assassinados, tá? Então, o que os portugueses também faziam para dar em troca a esse trabalho, né? Eles começavam o quê? A trocar as pedras preciosas, ouro, tá? Em troca do quê? Que eles davam para os índios? Coisas que eles não estavam acostumados. Talheres, chapéu, botas, tá? Então, eles trocavam isso, que eram chamados de bugigangas, tá? Essas bugigangas eram trocadas por ouro, pedras preciosas, né? Coisas que tinham, tá? E os indígenas tinham, mas para eles era normal, mas para quando os portugueses viram, não. Eles viram o quê? A riqueza também que tinha o pau-brasil, que tirava, né, de dentro da madeira uma tinta que servia para tingir tecidos, tá? Então, a partir daí começou a escravidão, tá, com os indígenas, ok? Então, com isso, com a vinda dos portugueses também, né, eles trouxeram várias doenças, fazendo com que tivessem mortes dos indígenas, porque os indígenas aqui não tinham esse tipo de doença. Mas quando o homem branco, né, como se fala, os portugueses chegaram aqui, trouxeram várias doenças, e aí também outro motivo de morte dos indígenas, ok? Então, aqui, crianças, uma mensagem, tá? Só para a gente
ler e ficar ciente do que o índio representa para nós brasileiros. O povo indígena merece toda a consideração, pois ele foi dessa terra o primeiro guardião, ou seja, o primeiro clã que habitou o nosso chão, tá? Então fica com esse pensamento aí para a gente valorizar, tá? Os habitantes, tá? Que estavam aqui, né, no Brasil antes que os portugueses viessem para cá, tá? Mas quem realmente é o dono da terra, quem era o dono da terra, era o povo indígena, ok? Então, crianças, até a próxima aula, tá? Estudem direitinho, leiam o livro das páginas indicadas. Nós temos também atividades no livro de vocês. Acompanhem direitinho a leitura do seu livro, tá? E boa atividade, faça com calma, tá? Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!